Olá, senhores. Professor Adriano Rodrigues falando, sou professor de português. A missão de hoje é respondermos os 14 itens da prova de delegado da Polícia Civil de Sergipe, tá certo? Essa aula, tá? Essa resolução de prova valerá como praticamente um curso completo aí de português, pois responderemos todos os itens, os principais itens, tá? De forma direta, sem enrolação e sem gracinha. Então, se liga aí nos slides, meu amigo. Boa sorte, bons estudos e sucesso. Vai lá. Então, vamos lá, pessoal. Professor Adriano, para quem não me conhece, professor Adriano Rodrigues, tá? Acompanhei o canal, muitas novidades. Vamos responder a prova sem demora, sem enrolação. Vamos lá? Texto, a partir do princípio que você já leu o texto. Então, você dá uma pausa, dá uma lidinha aí e vamos diretamente às questões. Dica que eu dou, pessoal, sempre leia, né, quem escreveu o texto, tá? Então, de onde veio esse texto? Do IPEA, do ano de 2016, tá? Ó, instituições participativas no âmbito da segurança pública. Então, fazendo isso, eu sei quem escreveu o texto, né? Se está numa revista científica, trata-se de um texto, obviamente, científico. Está no texto jornalístico, está no jornal, se for um jornal que publicou, então pode ser uma notícia do cotidiano, tá? Pode ser sobre política ou qualquer outra coisa correlata aos jornais, né? Ao que é típico de um jornal. Tá bom? Então, questão 1, tá? De acordo com o texto, a polícia atua a serviço do Estado Democrático, assegurando tanto o poder de coerção como a manutenção do Estado. Vamos voltar. Então, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, vamos lá. A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade, ou seja, é imprescindível, né, que essa agência de segurança permita com que o poder estatal exerça o seu poder de coerção. Então, olha lá, vamos ler para entender isso aqui. A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança para a viabilidade do poder de coerção. Então, nós temos o Estado, tá? Nós temos aqui o Estado, e o Estado, tá? Não prescinde, ou seja, é imprescindível a existência da agência, né, dessa agência de segurança, como ele chama aqui, que é a polícia, né? A polícia, tá? Porque a polícia, o que que ela faz? Ela vai exercer o poder de coerção estatal, tá? Vou continuar lendo aqui. Então, em outras palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas. Então, opa, já tem um problema aqui. Vamos lá. Ó, a ausência da polícia iria impossibilitar a manutenção de relações pacificadas. O que a questão fala? Que a polícia atua a serviço do Estado Democrático, tá certo, tá? Assegura o poder de coerção, certo? Mas a manutenção do Estado, meu amigo, a manutenção do Estado, não, tá? Porque o Estado ele não é mantido apenas pela polícia. Nós temos os três poderes, tá? Devidamente, né? Devidamente não, né? É, teoricamente trabalhando com suas independências, tá? Porém, é o seguinte, o que o texto diz é o quê? Que a polícia, ela é boa, ela é interessante para manter as relações pacificadas, e não a manutenção do Estado, né? Então, houve aí um erro de extrapolação na interpretação de texto, tá? Então, questão errada. 2. Por ser um único modelo de policiamento, que tem na participação social um de seus componentes centrais, o policiamento comunitário garante a real participação dos membros da população na segurança pública. Assim, só ao ler a questão você já fica meio, né, com o pé atrás. Policiamento comunitário garante a real participação dos membros da população na segurança pública, gente. Vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês, né? Mas olha só, para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial que haja implementação de um modelo de policiamento que corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se entre os pressupostos de liberdade e segurança. No que tange às organizações policiais, falar em participação na segurança pública envolve necessariamente discussão sobre o desenvolvimento do
policiamento comunitário, beleza? Aí tá aqui, ó, o único modelo de policiamento que define a participação social como um de seus componentes centrais. Então, até aí tá certo. Realmente, policiamento comunitário é o único modelo de policiamento que tem a participação social, né, a participação popular, no âmbito da segurança pública. Tá ok? Beleza, mas vamos lá. Para analisar essa participação popular, é preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de policiamento comunitário é efetiva. Peraí, pessoal. Então, o que o texto fala? Ó, tá, existe policiamento comunitário, mas é preciso verificar se essa participação ela é efetiva, né? Será que é efetiva? Bem, olha só o que diz aqui. É necessário o quê? Verificar se ela é o quê? Efetiva. E o que a questão diz? Que o policiamento comunitário garante. Então, poxa, pelo amor de Deus, né? É lógico que está errado. Nós somos ao texto questões didáticas, mas seu histórico de vida já te diz que isso é balela, né? Então, vamos lá. 3. A expressão a polícia, presente em da polícia, linha 1. Ok? Vou verificar, vou apagar, tá? Tudo que eu já fiz aqui. E aí vamos... O que ele fala aqui? A expressão a polícia presente em da polícia. Vou destacar aqui. Beleza, da polícia. É retomada, tá? Então ele está falando o seguinte, que essa palavra, né, a polícia, da polícia, ela é retomada por alguns trechos ao longo do primeiro parágrafo. Então ele limitou essa questão ao primeiro parágrafo do texto. Ótimo, excelente, beleza. Então, por meio das expressões dessa agência de segurança, linha 2, vamos lá sublinhar? Linha 2, dessa agência de segurança. Ok, vamos lá. Sua, linha 5, 4, 5, sua. Já foi. Seu, linha 6, 5, 6. Seu, ok. Seu. Sua de novo, linha 6. E dessa instituição, linha 9. Dessa instituição. O que ele diz na questão? Ele fala o seguinte: a expressão a polícia presente da polícia é retomada ao longo do primeiro parágrafo do texto por meio dessas expressões. Vamos lá. A existência da polícia justifica pela imprescindibilidade dessas agências de segurança. Quem é essa agência de segurança? Polícia. Para a viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a sua ausência, a ausência de quem, pessoal? A ausência da polícia, culminaria na impossibilidade de manutenção das relações pacificadas, devido a seu protagonismo. Protagonismo de quem, pessoal? Protagonismo da polícia, né? E sua importância na organização, importância de quem? Da polícia, na organização do Estado, né? E garantia de reprodução das normas legais, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Que instituição, pessoal? Ora, instituição policial, da polícia. Então, todos esses termos, de fato, retomam o termo da polícia. Então, questão 3, corretinha, tá? Vamos lá para 4. Na linha 4, o termo como estabelece uma comparação de igualdade entre o que se afirma no primeiro período do texto e a informação presente na oração. Pessoal, o que é período? Para você fazer uma prova do CESP, você tem que entender, você tem que saber o que é um período, porque senão você não consegue responder as questões. Tá? Período é tudo aquilo, tá? Você inicia com a letra maiúscula, e termina com um ponto, tá? Um ponto final, tá? Pode ser um ponto, né, de interrogação, ponto de exclamação, ou seja, um período, né, é uma frase, uma oração, qualquer coisa que tem ali dentro que tem um início e um fim. O início indicado por letra maiúsculas e o fim, né, pela pontuação que encerra o período. Então ele fala aqui que há uma comparação entre o primeiro período do texto e a informação presente na oração. A sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas. Então vamos lá, primeiro período do texto. Primeiro período do texto é o seguinte, vou apagar tudo isso aqui de novo, tá? Primeiro período começa aqui, em a existência, e vai até o ponto final, tá?
A existência da polícia justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança para a viabilidade do poder de coerção estatal. Tá, cadê a... Agora, na linha 4, vamos lá, linha 4, como? Vou sublinhar. E aí vem a oração. A sua ausência culminaria. Aqui, ó. A sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas. Ele fala que há esse como, né, está fazendo uma comparação de igualdade, tá? Olha só, uma comparação, né, de igualdade. É isso mesmo, gente, olha só. Seria a mesma coisa falar assim, ó, eu ando como um panda. Nada a ver isso, meu Deus do céu. Tá, mas beleza, vamos lá, fiz essa comparação. Eu ando igual como um pano, como um macaco, sei lá, qualquer coisa. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, eu usei o como para fazer uma comparação. Porém, olha só, nesse caso aqui, nesse texto, tem nada a ver. A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança para a viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas. Ou seja, esse como aqui, ó, ele significa o quê, pessoal? De acordo, né? De acordo com os clássicos, né? De acordo com os clássicos do pensamento político, tá? Então, na verdade, esse como está introduzindo uma oração, vamos lá, como até são clássicos, tá? A sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção. Isso aqui é uma conclusão, pessoal, ele está concluindo aqui, ó. Então, na verdade, nós temos uma causa, que é a existência da polícia, beleza? Nós temos, na verdade, uma causa, isso mesmo, a existência da polícia. E esse como, na verdade, ele está explicando o pensamento político. Como assim? Ele está explicando, ó, caso essa polícia não exista, né, haveria o predomínio aí da baderna, tá bom? Então, na verdade, ela introduz aí uma explicação, né? De acordo, tá bom? De acordo, ele é semelhante ao de acordo, então não tem nada a ver com comparação, tá bom? Então, é errado. Ok? 5. A eliminação da vírgula logo após legais, linha 8, prejudicaria a correção gramatical do texto. Linha 8, aqui que ele está falando, né? Ok? Pessoal, olha só, vamos lá. Vou começar, eu faço assim, eu começo lendo do período, tá? Para fazer análise. Devido a seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais, vírgula, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Na verdade, pessoal, nós temos aqui, ó, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Nós temos uma oração, tá? Nós temos uma oração principal, porque não pode abdicar, nós temos uma oração principal aqui, tá? E esse devido ao seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais. Pessoal, isso aqui tudo, beleza? É um adjunto, tá? Adnominal. Tudo isso aqui é um adjunto adnominal. Detalhe, de longa extensão, tá certo? De longa extensão. Que é isso? Olha, para você que não assistiu a minha aula, tá? Para você que não assistiu a minha aula anterior sobre advérbios, tá? Na verdade, isso aqui não é adjunto adnominal, não, tá? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Devido, ou seja, de acordo. O que acontece? O CESP, ele fala que o adjunto adverbial de longa extensão, ele tem que ter mais de 2 palavras, tá? E de curta extensão até 2 palavras. Adriano, por que você está me falando isso? Porque é o seguinte, para o CESP, se for de longa extensão, a vírgula vai ser o quê? Vírgula
obrigatória, tá? Se for de curta extensão, a palavra, até 2 palavras. A vírgula é opcional, beleza? Opcional. Cuidado para você não confundir ali, porque na verdade aquele O ali tá, é de obrigatório, tá? Beleza. Por que eu estou explicando tudo isso? Pessoal, olha só. Qual é a ordem direta, né, na nossa língua portuguesa? Sujeito mais verbo mais complemento mais adjunto adverbial. Eu vou te passar aqui a regra, tá? A regra geral que você tem que saber, tá? Vírgula entre sujeito e verbo? Não pode. Entre verbo e complemento? Não pode. Entre complemento e adjunto adverbial? Isso aqui é opcional. Você pode, ó. Entre o complemento verbal e o adjunto adverbial, a vírgula é o quê? Opcional, tá bom? Você põe ou não. Desde que o adjunto adverbial esteja em sua posição canônica, em sua posição original. O que não é o caso aqui. Nesse caso, o adjunto adverbial ele foi lá para o início da frase, ou seja, ele está o quê? Deslocado, tá? Então, nós temos um adjunto adverbial deslocado. Esse adjunto adverbial deslocado, ele é de longa extensão. Então, obrigatoriamente, a vírgula, ela é obrigatória, ok? Então, não posso retirar essa vírgula de lá. Entendimento do CESP, tá? E essa prova, por sinal, é do CESP, ok? Então, prejudicaria a correção gramatical do texto? Prejudicaria sim, tá? Gente, ó, adjunto adverbial deslocado, põe vírgula na tua redação, tá? Na hora que você for fazer sua redação, esquece esse negócio de curta extensão e longa extensão, põe vírgula. Deslocou adjunto adverbial, põe vírgula, tá? Seja de longa extensão ou curta extensão. Ele intercalado também pode, tá? E, na verdade, quando ele está intercalado, ele vem entre vírgulas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, sujeito, aí eu tenho aqui, ó, vírgula, aí eu tenho adjunto adverbial, né? Aí, beleza, está intercalado. Aí, vírgula de novo, aí verbo, mais o complemento, tá bom? Então, intercalado, deslocado, vírgula. 6. A oração que haja a implementação de um modelo de policiamento, linha 11 e 12, tem a função de qualificar o adjetivo que antecede, especial. Vamos ver lá, linha 11 e 12. Que haja a implementação de um modelo de policiamento. Tem a função de qualificar. Pessoal, qualificar, né? Ele não usou a palavra aqui, a classe gramatical, né? Adjetivo, ou no caso, se nós estivéssemos estudando a sintaxe, seria um predicativo, ok? Mas, vamos lá? Ele está falando que essa oração qualifica a palavra, tem a função de qualificar o adjetivo, ó, que o antecede, essencial, linha 11. Vamos lá? Linha 11, 10, 11, essencial, tá? Para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial. O que é essencial, meu amigo? Que haja a implementação de um modelo de policiamento, tá? Que corresponda aos preceitos constitucionais. O que é essencial? Que haja a implementação de um modelo, tá? É essencial. Essencial isso, tá? Então, como é que ficaria, pessoal? Isso é essencial. Isso é essencial. Isso é essencial. Pessoal, olha só. Isso aqui, na verdade, é o estudo, tá? Aquelas orações subordinadas substantivas, lembra disso? O que eu fiz? Eu troquei toda a oração. Isso aqui, na verdade, é o que? É toda a oração. É a oração, tá? A oração que ele me passou na questão. Tá aqui. Eu troquei toda essa oração pela palavra isso. E ficou assim, ó. Isso é essencial. Meu amigo, o que é essencial? Isso. Então, isso aqui só pode ser o quê? Um sujeito, tá? Então, essa oração aqui, ó, é essencial, tá? Que haja a implementação de um modelo de policiamento. Essa oração, na verdade, ela é um sujeito, ok? Então, que haja a implementação de um modelo de pensamento é essencial. O que é essencial?
que haja implementação de um modelo de policiamento. Então, toda oração é um sujeito, tá bom? Então, é um sujeito, nesse caso aqui, um sujeito oracional. Meu amigo, vamos lá. Já que ele é o sujeito, tá? O que acontece? Ele está qualificando a palavra, essa oração está qualificando a palavra essencial, o adjetivo essencial, ou o essencial que está qualificando o sujeito? Na verdade, que nesse caso, o essencial é que qualifica o meu sujeito, tá? Ou seja, o que é essencial? Isso é essencial. Então, na verdade, o adjetivo que qualifica a oração. Quem fala a questão? A oração tem a função de qualificar o adjetivo? Não, pelo amor de Deus, está errada. Ok? É o contrário. O que é o sujeito oracional, pessoal? É um sujeito que tem verbo, tá bom? Um sujeito que tem verbo. Como que você define a oração? Pela quantidade de verbos. 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações e por aí vai. Ok, agora nós respondemos todas as 6 questões. Vamos agora para as próximas. Eu tenho esse texto aqui retirado do próprio site da Segurança Pública, lá de Sergipe, tá bom? Então, vamos ler esse texto? O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil de Sergipe atende a um público específico, que frequentemente se torna vítima de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção constante do DAGV, onde o atendimento em força se especializa diariamente. A unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimentos às vítimas. Centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, tá? E abrem inquéritos em termos circunstanciados e fazem investigações de crimes. Então, está falando da delegacia especializada que vai tratar, né, que vai investigar esses grupos considerados vulneráveis. Tá? No caso, quais são os que eles citam aqui? Idosos, homossexuais, mulheres, crianças, adolescentes. Tem mais grupos vulneráveis aí. Ok? Então vamos lá. Questão 8. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto. 8. Predomina no texto a tipologia narrativa. Já posso marcar que está errado. Pessoal, narração, gente. Narração. O que é a narração? Você vai ter narração, pensa uma historinha, pensa na historinha lá do Chapeuzinho Vermelho, tá? Você vai ter um espaço físico, né? Uma floresta malvada, escura, tá bom? Você vai ter também um tempo, possivelmente uma época medieval, tá certo? Você tem o quê? Personagens, né? Você tem a vovó, você tem o lobo mau, né? Você tem um lobo mau, você tem quem mais? A Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Tudo bem? Então você tem personagens. Não é o caso desse texto. Esse texto, né, nós temos aqui, o que ele está fazendo? Ele está apenas expondo, né? Então nós temos aqui um texto expositivo, tá? É um texto expositivo. Não é argumentativo porque ele não está defendendo nada e nem apresentando argumentos. Ele só está expondo que existe, né? Só está falando que existe essa delegacia. Ok? Então, 8 errado. 9. De acordo com o segundo período do texto, ó, gente, é muito importante você saber o que diabo que é período, tá? Então, de acordo com o segundo período do texto, o DAGV é um espaço destinado a alojar grupos vulneráveis, como idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, dando-lhes, né, dando a eles, né, refúgio de proteção constante. Gente, porra, é errado, pelo amor de Deus, tá? Ninguém, gente, tem proteção constante, não, a não ser casos excepcionais aí de presidentes. E olha lá, né? Se ele estiver no banheiro cagando, não vai ter a proteção constante também, não. Tá bom? Não vai ter um policial federal lá vigiando o presidente cagando, não vai ter. Tá bom? E outra coisa, não é função dessa delegacia alojar, não. Não é alojamento, é uma delegacia. Tá certo? É uma delegacia, né? Então você não vai alojar grupos vulneráveis, não. Não vou nem voltar ao texto. Tá bom? 10.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados. Opa! Então, a correção gramatical e o sentido seriam preservados se no trecho a um público específico da linha 2 e 3, a preposição a fosse suprimida. Eita lasqueira, vamos lá, linha 2, linha 3. Vamos lá. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil de Sergipe atende a um público específico. O que ele está falando, meu amigo? A gramática, né? A gramática e o sentido permaneceria o mesmo se a preposição ela fosse o quê? Eliminada. E aí, meu amigo, aí você vai lembrar, né, de regência, não é isso? O que você vai lembrar? O que você vai lembrar? Você vai lembrar de concordância, vai lembrar lá das regências, tá bom? Você vai lembrar, na verdade, mais de regência verbal mesmo, né? Lembra do verbo assistir, atender, obedecer, tá? Beleza. O que acontece, pessoal? Olha só. Quem atende a alguém, né? No caso aqui, atende a um público específico, então, de fato, esse a aqui é uma preposição, mesmo porque eu não posso ter um artigo definido, aí logo em seguida eu tenho um artigo indefinido, então isso aqui é uma preposição. Mas eu posso falar assim também, ó, atende um público específico. Então, esse verbo atender, beleza? Ele tem aí uma regência, tá? Ele tem uma regência bem ampla. Tá? Você pode usá-lo, depende do contexto, e se ficar interessante também, tá? Você pode usá-lo com preposição ou sem preposição. Tá? Atende a alguém ou atende a alguém, simplesmente isso. Então, se eu retiro essa preposição aqui, ó, como é que fica? Polícia Civil de Sergipe atende um público específico. Retirei, não causou erro gramatical e não causou erro de sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos aqui na 10. A correção e o sentido é preservado? Sim, é preservado. Ok. Tá bom? Seriam preservados, são preservados. Certo. Vamos lá para o 11. Os termos a crimes contra o público, linha 11 e 12. 11 a crimes, tá? Contra o público, só isso? A crimes contra o público. Tá aqui. A crimes contra o público. Linha 11 e 12. De queixas, linha 14. De queixas. Tá? Complementam, respectivamente, os termos relativos e investigações. Pessoal, olha só, esse assunto aqui, tá? Ele é abordado nas aulas de adjuntos adnominais, tá? E complementos nominais. Certo? É um assunto que não cai com muita frequência, porém, quando cai, muita gente erra. Então, por favor, estude isso aí, tá? Decore. A palavra é feia, mas decore isso aí, porque quando cai, muita gente erra, e se você acertar, né, a sua posição vai lá para cima, tá? Sua posição, que eu digo, posição aí na lista de classificados, tá? Beleza, só me justificando aqui para não ter processo. Então, vamos lá. Tá falando que complementa. Vamos lá, os termos a crimes contra o público e de queixas complementam, respectivamente, os termos relativos e investigações. Volta ao texto. A crime contra o público, de queixas. Quais são as palavras, gente? Relativos. Ah, tá. Procedimentos relativos. Tá aqui. Qual é o outro? Investigações. A unidade surgiu uma delegacia especializada, agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas, centralizam procedimentos policiais a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. Beleza.
Vamos analisar? Analisei. Então, como eu falei, presta atenção aqui. Relativos a crimes contra o público. Beleza, essa é a frase sugerida. Pessoal, olha só, o que nós temos aqui? Centralizam procedimentos. Bem, os procedimentos. Eu sei que isso aqui é um substantivo. Procedimentos relativos a. Gente, é um substantivo qualquer ou é um substantivo relativo? Ou são, desculpa, são procedimentos quaisquer? São procedimentos relativos? São procedimentos relativos, né? Então, esse relativo aqui, ele é um adjetivo que está caracterizando, beleza, o substantivo, procedimentos. Então, meu amigo, o que nós temos aqui, ó? Procedimentos relativos a quê? A crimes contra o público. Então, percebam, tá, que esse termo, que essa frase, que esse período todinho aqui, período não, tá? Que essa frase aqui, ó, a crimes contra o público, na verdade, ela está complementando o meu adjetivo relativos, tá? Por isso que eu chamo todo esse trecho, tá? Todo esse trecho de complemento nominal, tá bom? Complemento nominal. Pessoal, o complemento nominal é o seguinte, vou aproveitar e já vou falar logo dele, tá? O complemento nominal, ele vai se referir, sempre tem preposição, tá? Tem preposição. Tem pré, sempre. Tem preposição sempre. Ok? Sempre. Tá? Tem preposição sempre. Quando esse complemento nominal, quando ele vai fazer referência a alguma classe gramatical, quais são elas? Substantivo, tá? Substantivo, só que apenas substantivo abstrato. Beleza? E ao que mais? A adjetivos, que foi o caso aí, tá certo? Adjetivos, que substantivo abstrato, adjetivos e advérbios. Então, meu amigo, complemento nominal, ele vai completar, tá? Vai completar o sentido de um substantivo, mas ele tem que ser abstrato, tá? Ou de um adjetivo, ou de um advérbio. E sempre vai ter preposição. Essa é uma das regras. Nesse caso aqui, a crimes contra o público realmente está complementando, né, a palavra relativos. Né? Relativos a quê? A crimes contra o público e é um adjetivo. Então, só pode ser um complemento nominal. Beleza, de queixas. Ele fala na questão que de queixas complementa, né, um complemento, complementam investigações. Beleza, e fazem investigações. Pessoal, investigações. Vamos lá. Já sei que é um substantivo. Outra coisa, é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato não é necessariamente aquilo que você não pode tocar, né? Tá bom? Substantivo abstrato você pode entender da melhor forma possível como aquilo que depende de outra pessoa para existir. Então, uma investigação ela é um substantivo abstrato que depende de alguém para investigar. Tristeza é um substantivo abstrato que depende de alguém para ficar triste. Tá? Não tem esse negócio de substantivo abstrato é aquilo que eu não toco. Substantivo concreto é aquilo que eu toco. Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Então, olha só, e faz investigações de queixas. Então, queixas, faz investigação de quê, pessoal? A investigação, que investigação é essa? De queixas. Então, amigão, de queixas também é um complemento nominal. Sabe por quê? Uma outra característica do complemento nominal, tá? É ele passar essa ideia de passividade. Ideia de passividade. Passividade. Como assim, Adriano? Olha só. Olha só. Né? Investigação de queixa. Esse de queixa está investigando ou está sendo investigada? Ó, beleza. Essas queixas estão sendo investigadas. Essas queixas estão sofrendo a ação de serem, né, investigadas. Ok? Então, ideia de passividade, não tenha dúvida, meu amigo, complemento nominal também, tá? Então, outra observação aqui, ó. Ideia
passividade. Bem, do lado oposto, que seria no adjunto adnominal, você já pode, então, passividade. Você já pode adivinhar, né? Ideia de ação, né? O ativo nessa relação sexual do CESP, tá? Então, ambos, tanto a crimes contra o público e de queixa, são complementos nominais. Ok? Então, vamos lá. De queixas a crimes contra o público complementam, respectivamente, os termos relativos e investigações, certinho, tá? Pessoal, olha só, se for substantivo concreto, nunca vai ser complemento nominal, só vai ser adjunto adnominal, substantivo concreto, tá bom? Outra coisa, complemento nominal sempre vai estar preposicionado. E vai ter um momento que vai ter aí uma certa interseção, né? Porque o adjunto adnominal, ele pode se referir tanto a substantivo abstrato quanto a substantivo concreto. Pode, né? Pode ter preposição ou não ter. Pode ter preposição ou não ter, tá ok? O problema está quando nós estamos diante de um substantivo abstrato que tem o quê? Preposição. Então, se você numa questão estiver diante de um substantivo abstrato que tem preposição, aí sim vai bater a dúvida se é um complemento nominal ou um adjunto adverbial. Aí você faz essa análise. Está se ligando a quem? Ah, está se ligando a um adjetivo, a um advérbio. Está dando ideia de posse, está dando ideia de atividade, passividade. Essas análises têm que ser feitas, tá? E eu fiz aqui um rápido comentário, tá certo? E eu creio que você entendeu, tá? Bem, como eu sou uma pessoa bacana, tá aqui, ó, diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal, tá? Como eu falei, adjunta de nominal pode ou não ter preposição, tá? Pode indicar posse, tem valor ativo, ó, o que eu falei aqui, ó, tem valor ativo, pratica ação, tá? E completa o sentido de substantivo concreto e abstrato, foi o que eu falei também. Já o complemento nominal, ele tem preposição, sempre, tá? Sempre, é obrigatória. Tá? Nunca indica posse. Então, enquanto a ajuda de nominal indica posse, complemento nominal nunca indica posse. Ó, isso aqui que é importante pra gente, ó. Complemento nominal tem valor passivo. E completa o sentido de adjetivo, advérbios e substantivos abstratos. Bem, meu amigão, vamos lá. Novamente. Procedimentos, por si só, já seria um substantivo abstrato. Já procedimentos relativos, o relativo é um adjetivo. Daqui tu já mata que é um complemento nominal, né? E na outra, o que acontece? Na outra aqui, ó, de queixas. As queixas são investigadas, então de queixas tem um valor passivo, então tu já mata aí novamente um complemento nominal, tá? Beleza? Tranquilo? Anota isso aí, isso é importantíssimo, tá? Pode ser o seu fator, né? O fator chave do seu sucesso, tá? Tá acabando. Aqui vem uma música, a música do Rapa, Minha Alma, a paz que eu não quero, tá? Então, vamos lá. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Me abraça, me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Ai, a questão, né? Vamos lá. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do trecho da letra de música anteriormente apresentado, então, falando que é os sentidos e aos aspectos linguísticos, tá, do trecho da letra de música apresentado, julga os itens que seguem. 12. No trecho apresentado, a associação de as grades do condomínio, ano 5, que é as grades do condomínio, com as palavras proteção e prisão, linha 8, verso 8. Então, proteção, né?
No 6, e prisão no 8, tá? Remete a uma solução encontrada pelos cidadãos que, para se proteger da violência, se privam de sua liberdade, tornando-se prisioneiros de seus lares. Pessoal, essa questão aqui não é nem uma questão assim de português ou de interpretação, né? É uma questão até filosófica, beleza? Essas grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se é você que está nessa prisão. Quem está na prisão está atrás das grades. Quem cometeu um crime está preso, está atrás das grades. E você, cidadão de bem, né, que vai até o hospital de base, doar sopa aos mais necessitados, você entra no seu condomínio, né? Você comprou uma casa num condomínio fechado, porque é mais seguro. Mas espera aí, sabe que você também está preso? É lógico que há diferença de uma prisão de um condenado e a sua prisão, mas ambas, né, são prisões, tá bom? Então, prisioneiro do lar. A questão está certinha, beleza? Certinha aqui, certinha. 13. No verso, às vezes ela quem diz. 2. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é a vida que me diz. Às vezes é ela quem diz. Tá. A supressão de e quem prejudicaria a coerência do texto. Ah. Às vezes ela diz. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes ela diz. O que ele fala aqui? Prejudicaria a coerência do texto. Calma aí. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes ela diz. Você parou aí para pensar, né? E aí, o que você acha? Bem, olha só. Coerência está ligada ao quê, pessoal? Coerência está ligada ao entendimento. É isso? Entendimento. Não estou falando aqui de estilística, do belo, da ênfase, então não estou falando disso, estou falando de entendimento. Então, às vezes eu falo com a vida, às vezes ela diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes é ela quem diz, às vezes ela diz. Gente, ó, pelo amor de Deus, se eu suprimir o né, o verbo ser e o quem, o sentido aqui tem uma leve alteração de musical, na verdade, vou nem falar de sentido, mas a coerência permanece, ó. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes ela diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Então, o que a questão fala? Prejudicaria a coerência do trecho? Não, não prejudica não. Não prejudica. Coerência é sentido. É sentido, entendimento. Você não entendeu? Então, tranquilo, tá? Também não tem erro gramatical nenhum ali. 14. Em. Mas não me deixe sentar. É o 11, né? Mas não me deixe sentar. A colocação do pronome me após a forma verbal deixe-me, prejudicaria a correção gramatical. Mas não me deixe sentar. Pessoal, beleza. Não, como é que ele fala aqui? O pronome me após a forma verbal deixe. Ok. Então, assim, tá escrito assim, ó. Não, não me deixe. Não me deixe. E ele quer como? Ele quer assim, ó. Não me deixe. E ele quer como? Não deixe-me. Pessoal, esse assunto aqui, ele é estudado, tá? Você vai procurar na gramática, ou em qualquer livro, ou no YouTube, tá? Com o assunto de colocação pronominal. Então, tá? Colocação pronominal. Lá você vai estudar, pessoal, você vai ver que existem algumas palavras que são fatores de próclise, tá? Então, o pronome, ele pode... Então, vamos supor que eu tenho aqui um verbo, tá? Tem um verbo, ok? Tem um verbo. O verbo, ele pode... Aí, beleza. Aí, antes dele, eu posso ter o pronome, tá? Um pronome. Se o pronome está antes do verbo, nós temos o quê? Uma próclise, tá? Se o pronome está no meio do verbo, nós temos uma ênclise. Ênclise não, pô. Uma mesóclise, tá? É fácil de entender mesmo, né? Se está depois do verbo, nós temos aí sim uma ênclise, tá? Uma ênclise.
Falar-te-ei sobre os problemas da sociedade. Por exemplo, está no meio do verbo falar, tá? Essa mesóclise, ela é usada com verbos no futuro, ok? Beleza. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque essa opção, ela não existe. Ela é errada, ela é incorreta. Por quê? Quando você for estudar esse assunto, meu amigo, você vai ver que existem algumas palavras que são fatores de próclise, ou seja, que atraem o pronome. E um desses fatores, tá? E um desses fatores de próclise são o quê? São, tá? Palavras negativas, ok? Palavras negativas. Não, nunca, tá? É um exemplo. Inclusive, alguns advérbios também são fatores de próclise, mas o que, né? As conjunções também são fatores de próclise, tá? Mas o que mais cai são justamente esses advérbios de negação. Não, nunca, por exemplo, tá? Então, olha só, o não, ele é como se fosse um imã, tá? Ele vai atrair o pronome, tá ok? Então, só posso usar quem? A próclise, tá? Só posso usá-lo antes do verbo. Então, o tom correto é não me deixe. Se você falar não deixe-me, você estará usando a ênclise de forma incorreta. Por quê? Porque se você tem um fator de próclise, você tem que obedecer a porra do fator de próclise, tá bom? Então é isso aí, meu amigão. Questão errada, tá? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. Ok, professor Adriano Rodrigues, tá? Depois eu atualizo o meu site. Curta, se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, tá bom? Indique aos seus coleguinhas, concorrentes, tá? Se não gostou, tchau. Mas eu sei que você gostou. Abraço, até mais, fique com Deus, bons estudos.